Estamos de volta com o Alerj Debate de hoje falando sobre mobilidade urbana. Deputado, no bloco anterior, o senhor queria fazer um comentário. Até outro dia, eu e o McDowell, por acaso, estávamos na reunião do plano estratégico da cidade. Foram convidados 150, quiçá, futuros conselheiros, e foi mandada assim, uma série de sugestões pela internet. Não sei se o Mac já mandou, eu mandei ontem. E exatamente esse tema que levanta foi um dos temas que eu abordei. O que o McDowell está defendendo? Já que tem a bilhetagem eletrônica, que você tem em engenharia, a gente chama horário do pico e horário de vale. O horário do pico é quando o volume está muito alto de passageiros. E o vale é quando tem pouca gente. Que nos vales a tarifa seja muito mais barata que nos picos, para incentivar a viagem nas horas do vale. Mas isso tem que estar associado a uma outra coisa, que é o escalonamento dos horários de funcionamento das diversas instâncias empregatícias, quer seja a indústria, quer seja o comércio, quer seja principalmente o serviço público. Quando tem racionamento de energia, todos os segmentos se reúnem e fazem esse escalonamento. A crise é de energia, porque é crise de transporte. Então, se você associa tarifas mais baratas no horário de vale, né, no horário que tem poucos passageiros, e você faz escalonamento de entrada e saída do trabalho, você tem uma economia brutal. E a cidade vai andar. E a cidade vai andar. Se não fizer isso, não tem saída. Porque associado a isso vai ter que ter uma outra medida. E que os políticos não tomam porque perdem voto. É restrição ao uso do carro de passeio nos centros urbanos. E quando eu digo centros urbanos, não é o centro da cidade só não. Qualquer centro urbano, nos horários do rush hoje, você pode ir agora, ou daqui a pouquinho, daqui a 1 hora, na hora do almoço, em Nova Iguaçu, em Campo Grande, às 18 horas, está tudo parado, em São Gonçalo, tudo parado, né? Então, isso tem que estar associado. Ou você toma essas medidas, ou você vai ficar com a cidade parada. Aí, no e o Rio demora a fazer isso, né? São Paulo já tem, por exemplo, o rodízio há anos. Sim, mas não é só o rodízio, você pode criar, já que a gente está discutindo a cidade sustentável, tem países, capitais do mundo, que já fizeram um elo em que todo o sistema de viário de entrada, você é fotografado com radares. E a partir do momento que os sensores que tem acusam que ali congestionou, você tem a opção de entrar, você não é proibido, mas se você entrar, você paga uma tarifa por estar colaborando com esse congestionamento muito forte para ir para um fundo que é o fundo de transporte, né? E aí, diante desse caos que a gente está vivendo no sistema de transporte, vem o nosso prefeito da cidade, o príncipe regente, e decide que vai derrubar a perimetral. E vai voltar atrás. Não tem jeito. Derrubar a perimetral como? Ele fez estudo de tráfego. Ele vai pegar o fluxo da perimetral e jogar novamente na Presidente Vargas. A perimetral começou a ser construída na década de 50, está incorporada à cidade. Seja bonita ou feia, está incorporada, a gente pode humanizá-la, como outras capitais do mundo já fizeram. Então, é você querer desfocar o tema transporte, querer discutir. Olha, a cidade, para ser bonita, tem que derrubar a perimetral. Mas não fizeram lá em frente ao centro administrativo aquele viaduto, aquele elevado de cor branca, com luz roxa à noite, que eu costumo chamar que aquilo é um peru no pires, de tão agressivo, em frente ao centro administrativo. O prefeito não falou nada e deve ver todos os dias da janela, né? Então, eu acho que esse tema perimetral é um insulto à nossa inteligência dizer que vai demolir a perimetral. E se o trânsito na zona portuária já está um caos agora com as obras, imagina derrubando a perimetral. Eu vou voltar à perimetral, mas deixa eu só colocar o que você disse sobre o problema de São Paulo, que São Paulo do rodízio. Fez o rodízio. Deixa eu te colocar uma coisa interessante, que pouca gente talvez saiba. O carioca, tá? Ele tem deixado 40% da frota de automóveis em casa. Diferente de São Paulo.
São Paulo, quando fez o esquema para o ímpar, etc., era para atingir um grande objetivo de fazer o paulistano, pelo menos, conseguir deixar 20% da frota em casa, coisa que eles nunca conseguiram. Como o paulistano tem uma renda maior do que nós aqui, maior que o carioca, eles compraram outro carro. As famílias têm vários carros. Exatamente, um carro mais antigo. Com placas diferentes, par e ímpar. Para poder burlar o rodízio. Não, e como também tinha um problema do meio ambiente que tinha que entrar no esquema, foi pior, porque eles compraram um carro mais antigo, que emitia mais gases, etc. Então, enfim, hoje eles não podem dar para trás porque não podem reconhecer o erro que de fato aconteceu. Mas você pegando os relatórios da CETESB, vai olhando o que está acontecendo, porque eles têm muitas colocações de equipamentos modernos e tudo mais, você vê que a coisa não foi como se esperava, né? Então, esse é só para colocar, porque o pessoal diz, não, faz para o ímpar no Rio de Janeiro, não, o carioca deixa 40% agora. E esse caos que a gente assiste, imagina se o carioca resolvesse colocar mesmo todo o tráfego, toda a frota na rua. E talvez deixasse mais se o transporte público funcionasse melhor. Né? O metrô é a grande saída do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o metrô ele já conquistou a população há muito tempo, né? Ele consegue colocar 60 mil pessoas por hora, por sentido, andando a 36 km por hora de velocidade média. Coisa que o ônibus jamais vai conseguir na vida. É que tem dado entre 9 e 12 km por hora. Não tem a menor condição. Pode colocar o BRT que você quiser, pode colocar o BRS que quiser. E quando você coloca um BRS, isso é que eu sempre também falei. Por exemplo, na nossa Sorocabana, você espremeu os carros. Sabe o que eles fazem? Eles vão para a Avenida Atlântica. Hoje eu quase cheguei atrasado aqui, que eu vim de táxi, e ele ficou parado na Avenida Atlântica. Eu falei, escuta, cara, vai para a Nossa Senhora de Copacabana, porque aqui está todo mundo fugindo da Nossa Senhora de Copacabana, porque senão vai ser multado. E também vai ser pior ali naquela faixinha. Como eu estou no táxi, você pode me levar, então eu consegui chegar a tempo. Então, são vasos comunicantes. Você se lembra quando a linha vermelha teve um problema de um incêndio no viaduto, você lembra? Debaixo de uma ponte? Eu me lembro, eu era o secretário de transporte, eu operei isso. Operou esse negócio, e foi assim um caos naquele momento. Como teve agora na linha amarela também, exatamente. Mas só que dentro do túnel que parou a cidade. Mas na época dele, o que aconteceu? Houve o caos no dia, que pegou de surpresa, mas no dia seguinte as coisas estavam já mais ou menos arrumadas. Quer dizer, não era mais aquele caos daquele dia. Por quê? Porque o tráfego ele vai se acomodando dentro do processo, ele vai procurando alternativas. Como não tem metrô para poder absorver, como não tem uma série de problemas, o cara põe carro na rua mesmo, não tem jeito. E aí que a Sete Rio, que é uma das empresas mais importantes do governo, ela poderia estar já fazendo o sistema de engenharia de sinalização, inteligente, como São Paulo agora está fazendo, né? Em que os cálculos são feitos pelo próprio computador. É como se fosse um piloto automático do metrô, né? A linha 1 do metrô é piloto automático, a linha 2 ainda não é. Então, eu posso até tirar o rapaz de lá e o bichinho andar sozinho, né? Freia, etc. Então, qualquer problema que há, ele recalcula tudo e põe todo mundo funcionando. Ora, o sistema de tráfego também é assim já, né? Então, haveria necessidade realmente da gente pensar seriamente nisso, né, de começar a colocar sistemas inteligentes para o tráfego, né? E quanto à perimetral que ele falou, é uma preocupação, porque hoje você tem na perimetral 80 mil veículos em cima. Embaixo você tem 60 mil, você tem 140 mil, assim, fazendo isso. Por sentido. Né? Fazendo isso. Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Então, quando você substitui por 3 faixas para ir, 3 faixas para voltar, são 6. Você hoje tem 10 lá em cima. Você tem 4 lá em cima e tem 6 aqui embaixo. Então, você já vai reduzir. Quando você faz o mergulhão, e eu sou ultra favorável ao mergulhão, tá? Sou um dos que mais penso em mergulhão, mas quando o mergulhão sai, ele tem uma rampa. E com isso ele reduz a capacidade. Então aquela capacidade que você tem aqui, se você não compensar aqui, até ter mais uma faixa, não 3, mas ter 4, né, coisas desse tipo, vai engarrafar. Você tem problemas sérios. E todo aquele pessoal que está lá, que ainda não foi feito, não foram feitos os prédios, nem nada, tudo isso vai ser uma nova geração de viagens, né?
Vai aumentar o número de passageiros passando por ali. E quando nós fizemos o metrô, nós fizemos 7 estações no centro. Essas estações precisariam ser melhor utilizadas no planejamento da própria cidade. A perimetral, todo mundo já fala de um dia tirar, né? Então, o que nós fizemos? Eu falei, vem cá, por que a gente não faz uns jardins suspensos e colocamos um sistema de transporte de HSST? Aí sim, você pode colocar todos os prédios que você quiser e depois tudo interligado ao metrô, nas 7 estações que existem, né, em lugares descentralizados e tal. Ficou lindo o projeto. Todo mundo que eu mostro, o projeto é dele, inclusive, na parte arquitetônica toda. A ideia foi só de fazer esse tipo de como é que chama? Jardim suspenso, né? Eu pergunto, se eu te mostrasse, você dizer, poxa, onde é isso? Né? Não há quem não chegue e diga, por que não será feito isso? Então você não precisa, para não dizer que está feio, você tem meios de fazer uma coisa bonita. É isso que eu estou querendo colocar. Como ele falou, na Europa se faz isso. Humaniza. Porque nós não podemos nos dar o luxo. Nós somos uma cidade pobre. O país não é um país rico, né? Ali deve ter matacão até não poder mais, ali embaixo. Mesmo para fazer esse mergulhão, vai encontrar aquelas pedras enormes, porque aquilo já foi porto. E fundo de mar, né? Fundo de mar. Parede diafragma. Tudo que tiver ali você vai encontrar. Então o preço não vai ser aquilo que se pensa, entendeu? Essa que é a colocação. E olha só, e está faltando também muita transparência e discussão. Porque se fala, o Porto Maravilha, para as pessoas, é um nome. Em 2000, foi pedido financiamento, ainda era na prefeitura do Conde, do César depois reivindicou também. Foi pedido financiamento ao BNDES para um anel na cidade de VLT. Um anel muito bem planejado, muito bem estudado, que mais ou menos o anel era pela ali, altura da Francisco Bicalho, passava na rodoviária, passava aqui por dentro pela área portuária, já tinha, né? Ia até o aeroporto, depois ia até a Lapa, depois ia na Frei Caneca, fechava esse anel de circulação em torno da cidade. Foram-se 12 anos. Agora o pessoal da prefeitura está falando em VLT como fosse uma grande novidade. Agora, qual é o traçado desse VLT? É só na área portuária? Você lê no jornal que primeiro eles vão fazer um binário e fazer lá um túnelzinho para completar o binário interno. Depois de fazer o binário, vão demolir o elevado, para depois fazer o túnel. Como é que é isso? Isso aí não dá. E o que a população faz enquanto não fica tudo isso pronto? Eu li no jornal, quer dizer, eu li no jornal. Agora, se vai fazer o túnel mantendo o elevado, ora, os pilares são centrais. Ora, os pilares são pórticos, são laterais. As pistas vão serpentear, porque isso tudo é perda de capacidade. Então, ocupa um espaço desnecessário. Isso tem que vir a público, tem que ser mostrado, e ninguém conhece essas coisas. Né? Cadê as audiências públicas sobre isso? A população precisa participar dessa discussão. Que são um requisito. Né? Então, na verdade, é um conjunto de coisas que são ditas sem um aprofundamento técnico, etc. Gente, infelizmente, nosso programa está acabando, precisa encerrar. Macdova, muito obrigada pela sua participação no Alerj Debate. Eu que agradeço, foi muito bom. Deputado, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. O Alerj Debate fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.